paz do Senhor. Finalizando esse estudo que nós fizemos sobre as 7 cartas do Apocalipse, que Jesus enviou por intermédio do apóstolo João, às 7 igrejas que se encontravam na região da Ásia, hoje atual Turquia, eu quero ler contigo a carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14 em diante, diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fé verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou e estou muito enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia é a última carta, é a última mensagem do Senhor Jesus Cristo às igrejas. E nessa igreja nós podemos contemplar a ação do Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, o conselho do Senhor, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam, se converta e viva e seja participante do seu reino. E essa igreja, que era parte do corpo de Cristo, que adorava o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo vai revelar a expressão dele naquela localidade, a maneira dele agir e se expressar, ele declara que ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é o Amém, porque ele é a verdade, ele é a realidade. E nele não há mudança nem sombra de variação. Deus não pode negar a si mesmo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Amém de Deus. Porque todas quantas promessas de Deus são nele o sim, o Amém, a glória de Deus por nós, diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 1, aliás. Diz assim: que ele é o princípio da criação, porque toda a criação, todos os planos, os projetos que estavam na mente de Deus, tem o princípio e a sua origem em Jesus Cristo, que é o Logos de Deus, que é o Verbo de Deus, que é Deus em ação, Deus em expressão, Deus em manifestação, é a origem dos planos, propósitos, pensamentos de Deus sendo colocado em realidade. O que significa o quê? Que aquilo que Deus declarou, determinou e expressou em Jesus é o Amém. Ele é a testemunha fiel, quer dizer, a realidade da fidelidade de Deus. Ele contempla, anuncia e proclama aquilo que ele viu e ouviu diante do Pai Celestial, e que é a realidade, ele é imutável, porque ele é o princípio e também o consumador de todas as coisas. Aí ele começa declarando: conheça as tuas obras. Porque a igreja, ele participa, ele conhece, ele vivencia, ele experiencia todas as coisas através do seu Espírito Santo. E aqui ele fica muito triste, porque ele fala assim: não és nem frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Ele está usando uma figura de linguagem, porque na cidade de Laodiceia, as águas chegavam por aquedutos, e quando chegavam ali, devido ao percurso, essas águas chegavam mornas. Então as pessoas recolhiam aquelas águas das fontes, deixavam por um tempo para elas pegarem, resfriarem, e depois eles bebiam. E quem bebia aquela água morna, a pessoa passava mal e tinha ânsias de vômito. E Jesus está declarando que a igreja de Laodiceia, que é uma fonte de água, que era uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Por quê? Porque ela conheceu o dom de Deus, e que é o que diz: dá-me de beber, o Filho de Deus, que tem em si os mananciais da água da vida. Mas pelo fato de ser uma igreja morna, uma igreja que não tinha uma atitude, uma igreja totalmente maleável, influenciada pelo ambiente, e ao invés de gerar alegria e prazer em Deus, gerava mal-estar, gerava ânsia, e ele falou: vou te vomitar, quer dizer, eu vou te expelir da minha presença. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele declara aqui, ó,
que devia ser fria. Por quê? Porque daí ele esquentava com o poder a virtude do Espírito Santo. Ou devia ser quente, quer dizer, ia permanecer avivada, influenciada e cheia da graça de Deus, mas morna, não é nenhuma coisa nem outra. Esse é o perigo da cristandade dos dias de hoje. É aquela cristandade que é semelhante ao mundo e semelhante às outras coisas. Não tem a espiritualidade, a virtude, a fé, a expressão vigorosa, viva e plena do Espírito Santo. E esse tipo de cristandade diante de Jesus Cristo gera mal-estar, gera ânsia nele. Então nós temos que ser firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor e fervorosos de espírito e perseverantes na comunhão com ele. Outra coisa que Jesus declara desta igreja é: dizes, rico sou e estou enriquecida, de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Materialmente falando, essa igreja era muito rica. Era uma cidade rica, uma cidade cosmopolita, que tinha indústrias, que tinha um comércio muito amplo. Então eles tinham uma grande riqueza, eles eram fortes. E uma igreja rica é uma igreja que tem capacitação para fazer muitas coisas. Se vai fazer um trabalho, tem condições financeiras para estar investindo, fazendo e realizando aquela obra. Se vai fazer auxílio aos pobres, às viúvas, tem dinheiro, tem condições de fazer e realizar aquilo com a sua movimentação financeira. Se vai construir um templo, faz um templo bonito, um templo agradável, porque tem condições financeiras. E Jesus está falando: você está dizendo que é rico e enriquecido e de nada tem falta. E uma igreja que vive essa realidade, que expressa essa realidade da plenitude material, tem que tomar muito, muito cuidado. Por quê? Porque deixa de confiar no poder de Deus, deixa de confiar na presença de Deus, deixa de confiar na ação do Espírito Santo e passa a confiar inteira e totalmente nos recursos humanos, nas riquezas humanas e na capacitação humana. Porque tudo que se decide consegue fazer e realizar, e não se preocupa em passar momentos de comunhão, momentos de busca, momentos de consagração, momentos de estar perante o Senhor para receber a palavra, a inspiração, a unção para liberar no poder e na virtude do Espírito Santo. Então, resolve os problemas materiais, mas os problemas espirituais continuam persistindo, insistindo e permanece. Por isso que era morna, porque resolvia as coisas materiais, mas a igreja não vive pelos bens materiais, a igreja vive pelas virtudes, o poder e a manifestação do Espírito Santo em um nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus falou: és um coitado, és um pobre, és miserável e és cego e nu. Perante Deus era desta maneira a igreja. A igreja tinha tudo do mundo e não tinha nada de Jesus Cristo. Mas a igreja tem que ter tudo de Jesus Cristo e nada do mundo, porque se Jesus habita plenamente, como diz Paulo, embora empobrecidos, mas enriquecendo a muitos, embora nada tendo, mas possuindo tudo. Esta é a realidade cristã da palavra e do Evangelho de Deus. Aí o Senhor Jesus Cristo dá conselhos. Aconselho de mim que compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Vestes brancas para que te vistas e não seja manifestada a vergonha da tua nudez. Colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. Ouro provado pelo fogo. A Bíblia compara através da primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 4 em diante, que a nossa fé é provada como ouro. Então Jesus está falando: eu quero que você compre ouro provado pelo fogo. Quer dizer, você busca a verdadeira fé, a fé provada, a fé alicerçada, a fé edificada e aperfeiçoada pela ação preciosa, bendita do Espírito Santo de Deus, porque aí você vai ser rico. A igreja caminha pela fé, a fé manifesta a salvação, a fé, como aquela mulher do fluxo de sangue, quando toca em Jesus, sai virtude dele que libera a salvação, a cura e a libertação. Pela fé nós alcançamos as grandezas, maravilhas de Deus, porque tudo é possível que crê. Jesus está falando: não é o dinheiro, não é as riquezas, nem a mornidão que faz a igreja caminhar, mas sim uma fé provada pelo fogo, uma fé forte, triunfante, que traz a riqueza da presença e da plenitude de Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Vestes brancas, ele está declarando aqui a vida espiritual da pessoa.
pessoa lavada, redimida pelo sangue de Jesus Cristo, e também é o vestimento daquela virtude, da unção, da presença e do poder do Espírito Santo. A pessoa ela tem a fé provada pelo fogo e ela tem a unção, o revestimento do Espírito Santo, como batismo com o Espírito Santo, e age com poder em espírito e em verdade, testificando o Evangelho de Jesus Cristo. Resultado, ela vai contemplar a vida, a virtude e as maravilhas do Evangelho, e aí ela não vai aparecer nem a sua vergonha, nem a nudez, porque ela está totalmente embebecida, revestida do Senhor Jesus Cristo, como declara Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, como declara Romanos capítulo 13 no final: revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não deis lugar às concupiscências da carne. Era isso que essa igreja precisava. E o colírio? O colírio, ungir os olhos a fim de que veja. É a visão espiritual, é a manifestação das realidades profundas, gloriosas do Espírito de Deus, nos planos, estratégias e propósitos de Deus para a igreja caminhar, vencendo os principados, a potestade, vencendo o poder do pecado, a influência da iniquidade, vencendo as tentações e seduções desse mundo e angariando almas e vidas para o reino de Deus, para serem participantes dessa natureza. Uma igreja que tem o ouro provado pelo fogo, que tem vestes brancas e o colírio que seus olhos, é uma igreja que faz o inferno tremer, mas faz o céu celebrar com a glória, o poder e a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Quem está dando esse conselho é Jesus. Outra coisa, por que Jesus falou: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto, ser zeloso e arrepende? Porque Jesus amava. Jesus deu a vida por eles. Jesus levou os pecados deles no Calvário. Jesus enviou o Espírito Santo para estar neles, mas eles não estavam dando liberdade ao Espírito Santo. Então Jesus os repreendeu para que eles fossem zelosos, amorosos, dedicados e se arrependessem daquele estilo de vida que estavam levando e tornassem novamente ao Senhor. Para que eles fossem uma igreja, não com o nome de igreja, uma igreja morna, uma igreja comum, mas fosse a verdadeira casa de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, a manifestação e a expressão de Deus sobre a face da terra, embaixadores do Evangelho do Deus bendito, na autoridade do nome de Jesus Cristo, para impactar a sua região e até mesmo o seu estado. Esta é a visão de Deus para a igreja. O Senhor Jesus Cristo mostrou todo detalhe aqui. Eis que estou à porta e bato. Ele não estava dentro da igreja, ele estava fora da igreja, falando com a igreja, para ver se a igreja abria a porta para ele entrar. Era uma igreja grande, rica, poderosa, mas era morna. Era uma igreja que não tinha o ouro provado pelo fogo, nem vestes brancas, nem tinha visão espiritual. Quer dizer, Jesus, se estava presente ou não, não tem problema. Portanto, que a igreja está caminhando, está crescendo, está progredindo e prosperando. Cuidado! Ele nos ama e Ele quer que nós venhamos arrepender e voltar para Ele. Existem muitos povos, muitas igrejas que caminham sem a presença de Jesus Cristo, que fazem todas as coisas. Se Jesus está presente ou não, não tem problema. Portanto, nós estamos fazendo não. Se Jesus não está conosco, somos os mais miseráveis povos da terra. A presença de Deus, a virtude de Deus e a expressão de Deus é a riqueza da igreja e dos servos de Deus. E cuidado você também. Se você que vai no culto, vai na igreja e não sente a presença de Deus, não abre o teu coração, fala: não, mas é importante que eu participei do culto, participei da ceia. Se você não sente a presença de Jesus Cristo, se você não ouve a voz do Senhor Jesus Cristo, se você não é visitado pelo Espírito Santo, cuidado, você pode estar sendo morno e gerar um mal-estar em Jesus e ele vomitar. Mas tome posse dessa promessa, busca a presença de Deus, ande na presença de Deus e fale como Moisés: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. E o Senhor respondeu a Moisés: a minha presença irá contigo e te darei a paz. Aí ele fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Aquele que ouve a palavra, a exortação, o testemunho e a virtude do Espírito Santo através da palavra liberada e recebe aquela palavra, ele abre a porta. Jesus entra. E a pessoa passa a cear, e Jesus passa a cear com ela. Você vê que interessante esse contexto? Primeiro Jesus ceia com a pessoa e depois a pessoa vai cear com Jesus. Porque Jesus descreve a vida da pessoa aqui nessa terra. Vai cear, vai celebrar, vai ser participante das riquezas, das virtudes, das glórias dos reinos, das maravilhas de Deus. E quando ele voltar,
esta pessoa vai cear com ele nas regiões celestiais, vai participar das bodas do Cordeiro, vai entrar na Nova Jerusalém e de lá nunca mais sairá. Por isso ele está à porta e batendo nos dias de hoje. E quem dera, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos possam ouvir, abrir a porta, o Senhor vai entrar na vida, o Senhor vai agir nesta vida, vai transformar esta vida, vai transformar a igreja, vai preencher a igreja com a presença, o poder, a virtude do Espírito Santo, com milagres, sinais, maravilhas e prodígios e libertação. Essa igreja vai cear, vai participar das plenitudes do manjar, das riquezas, profundezas da palavra de Deus, e em breve vai cear com o Senhor lá em cima e viver para sempre com ele. E o Senhor termina dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem vencer essas dificuldades, quem vencer a mornidão, quem vencer o conformismo com este mundo, quem vencer o pós-modernismo que tem influenciado até os ensinamentos teológicos, que enfatiza a graça de Deus, mas se esquece da santidade de Deus, que enfatiza o amor de Deus, mas se esquece que a justiça de Deus. Então temos que tomar cuidado, por quê? Porque Deus ama o pecador, não no pecado. Deus ama o pecador para tirá-lo do pecado, mas se o pecador insiste no pecado, não tem o amor de Deus mais sobre ele, diz o apóstolo Paulo, e Jesus repousa a ira de Deus. E a igreja morna, Jesus falou: eu vou me dar na minha presença, mas a igreja que ouve, que busca, que se coloca diante do Senhor com ouro provado pelo fogo, que é a fé, vestes brancas, a unção, a manifestação do Espírito Santo, o colírio, a visão espiritual, que é conformidade à palavra de Deus, essa vai se assentar com Jesus Cristo no seu trono, vai reinar com todo o poder e autoridade no reino dos céus, e aqui na terra, como embaixadores de Cristo, vai ter poder e autoridade para expulsar demônios, curar toda sorte de enfermidades e moléstias, e declarar: paz seja convosco, e a paz do Senhor habitar e reinar em cada lugar que for ministrado. E para nós caminharmos, para nós prosseguirmos, como 7 vezes se declarou em todas as igrejas, e é o último versículo das mensagens da igreja, é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu termino essa palavra declarando para as igrejas no passado. O próprio Senhor Jesus Cristo enviou as suas epístolas, suas cartas por intermédio do apóstolo João, ditando a ele. João, através das cartas escritas juntamente com o livro do Apocalipse, enviou às 7 igrejas. E essas cartas nos ensinaram a vida espiritual, a comunhão com Deus, a glória do Senhor Jesus Cristo, a maneira dele agir no nosso meio. Mostrou que ele sabe, conhece e vê todas as coisas. Revelou para nós o que entristece, o que afasta a presença dele das nossas vidas, e também nos mostrou os perigos dos falsos ensinos, falsas profecias, falsas comunhões, e mostrou a realidade do que traz a presença, o poder, a virtude de Deus, os que nos livra da ira futura, a palavra dele, a palavra da paciência, a comunhão, o controle, a autoridade, o poder dele sobre tudo e todas as coisas, e nos mostra o caminho para caminharmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, participando de todas as realidades, ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Por isso que Jesus enviou o Espírito Santo, por isso que Jesus batiza com o Espírito Santo, por isso que o crente tem que andar no testemunho do Espírito Santo, porque ele será mais do que vencedor, conhecerá a palavra de Deus que está escrita, mas aplicada ao teu coração, e esta palavra, que é a espada do Espírito na tua boca, derrota todo mal, toda oposição, leva a vida, a salvação, ressurreição e restauração às almas que estão necessitadas, e prepara o homem, a mulher e a igreja, que é o santuário da morada do Altíssimo, o templo do Espírito Santo, onde ele age e expressa o reino de Deus, a ter um encontro glorioso e precioso com o amado da nossa alma, o desejado das nações, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus glorificado, que em breve há de vir buscar o seu povo, a sua noiva, para viver para sempre com ele no reino eterno. Por isso, que você possa continuar meditando nessas 7 cartas, e que você jamais venha a ser morno, mas que você venha a ser firme,
fervoroso de fé e autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, e continue ouvindo o que o Espírito diz à igreja, como? Através da palavra, através da adoração, e expressa essa realidade, vivendo em novidade de vida, vivendo em obediência à palavra de Deus, andando como Jesus andou, porque você tem essa capacitação pelo Espírito Santo, e contemplando na tua vida e no meio da tua comunhão como igreja as grandezas, as maravilhas e as profundezas do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que toca em ti e declara: eu serei contigo e te abençoarei. Tão somente esforce, tenha bom ânimo e se dedique na minha obra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.